As pessoas reinventam o mundo o tempo todo. Mudam o jeito de se comunicar, de se locomover, de trabalhar, de se divertir. Nunca se viu tanta mudança surgir de forma tão acelerada como em nossa época. Como a gente cria tecnologia relevante nesse cenário cheio de reviravoltas? Se tudo muda o tempo todo, como saber que a solução que desenvolvemos hoje não vai estar obsoleta amanhã? A solução é se reinventar junto com as pessoas. A HP não faz tecnologia. Ela cria soluções certas para as pessoas certas. A gente não inova por inovar. Nós reinventamos tecnologia para sermos relevantes no mundo. E para isso, nos dias de hoje, é preciso conhecer as pessoas profundamente. As pessoas reinventam o mundo o tempo todo. Mudam o jeito de se comunicar, de se locomover, de trabalhar, de se divertir. Nunca se viu tanta mudança surgir de forma tão acelerada como em nossa época. Como a gente cria tecnologia relevante nesse cenário cheio de reviravoltas? Se tudo muda o tempo todo, como saber que a solução que desenvolvemos hoje não vai estar obsoleta amanhã? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais uma live da HP. Meu nome é Diego Tekazuki. Eu sou responsável aqui na HP por algumas linhas de produtos, como desktops, workstations e monitores. E hoje nosso bate-papo vai ser bastante especial, com convidados também especiais. O Vinícius Hammer, meu colega, parceiro, responsável aí na HP por laptops e acessórios, e a minha colega também, Rafaela Zessin, ela é nossa responsável por alianças, e hoje vai falar um pouquinho para vocês sobre nossa parceria com a Microsoft. E o nosso convidado mais que especial, conhecido de todo mundo, Samidana, economista, professor da Escola de Administração da FGV, colunista da Rádio Jovem Pan, todo mundo ouve, além de head de conteúdo da Easy Invest. Então, a ideia hoje é a gente tentar trazer um pouquinho de conteúdo para vocês sobre como a tecnologia e a economia estão ligadas e como é que principalmente a tecnologia conseguirá nos ajudar nesse momento tão especial ou diferente que a gente está vivendo, e único, né? Então, vamos lá. Eu queria começar um pouquinho só falando para vocês de o que a HP essencialmente tem feito nesses primeiros meses, nesse período crítico de pandemia. Então, acho que um dos principais pontos, um dos principais sentimentos que aflorou em todo mundo durante esse período foi, acho que realmente o sentimento de comunidade. Então a gente se sente mais junto, a gente sente a necessidade de cuidar do próximo, o movimento Fique em Casa, né? Então para quem pode. Então acho que esse sentimento também acabou aflorando, principalmente nas empresas também, e a HP, e aqui, aqui com a gente não é diferente. O que a HP já fez? A gente já doou alguns milhões de dólares através da nossa instituição, a HP Foundation. Então a gente apoia vários projetos no mundo, com a HP Foundation. A gente disponibilizou gratuitamente bioprinters, são impressoras ali principalmente focadas no mercado de pesquisa de novos remédios. Então, isso tem ajudado, ou pode ajudar nessas pesquisas para novos medicamentos, principalmente para a Covid.
além da gente ter mobilizado também não só a nossa capacidade própria, como vários dos nossos parceiros de impressão 3D, para imprimir partes e peças essenciais em alguns casos. Então, por exemplo, a gente passou a imprimir partes de respiradores manuais, já feitos em impressoras 3D, acessórios para máscaras, então, para principalmente hospitais, aqueles puxadores que a gente usa, que a pessoa usa normalmente em hospitais para não pegar na maçaneta, ali principalmente em ambientes bastante críticos, né? Que também tem sido feito. Então há uma série de iniciativas que a gente tomou. Eu sou responsável também por workstations, né? Então um dos pontos ali que é bacana, normalmente o workstation é grande, né? Então como é que você leva isso para casa? Essencialmente, talvez você não precise. A gente tem uma solução que chama Z-Central, onde você consegue acessar a sua workstation e ter a mesma performance de qualquer lugar, usando qualquer outro computador. Então, a gente disponibilizou a licença também gratuita dessa plataforma. Então, para quem usa o Workstation e tem bastante necessidade de grande processamento, não tem perdido aí produtividade e performance nesse período. Tá? Eu vou chamar aqui inicialmente o meu colega Vinícius Hammer. A gente vai começar falando aqui um pouquinho desse novo normal, né, de que a gente está vivendo. A gente tem visto as empresas se mobilizarem, as pessoas mudarem seus comportamentos, seus hábitos. Eu mesmo já trabalhei bastante tempo em home office lá atrás, e lembro de que qualquer cachorro latindo na rua já era um espanto para todo mundo, né? Hoje em dia eu já tenho feito reuniões até com meu filho no colo, junto com o presidente da HP, o que passou a ser normal e aceitável. Então a gente tem visto que a gente consegue ser produtivo, ou consegue fazer as coisas diferentes, talvez em horários diferentes, com focos diferentes. Mas acho que o Vini vai trazer um pouquinho de alguns números para a gente que detalham um pouquinho mais isso, né, Vinícius? Diego, transformação é uma coisa que vem acontecendo, né, e principalmente a gente se reinventar. E nesse momento que a gente está aprendendo, né, como trabalhar de novo, né, como estudar de novo, tudo está se transformando. Então, a gente sabe que tem hoje no mundo mais de 1 milhão, 2 milhões de estudantes, 1 bilhão quase de estudantes aí estudando de casa nesse momento, né? Novas formas de estudo tiveram que ser aperfeiçoadas e desenvolvidas, né? Existia já uma digitalização da educação, mas ela teve que ser acelerada, assim como a digitalização do trabalho, né? A HP, ela tem alguns anos já como 3 pilares dos seus produtos, né, qualquer produto HP, e aí, especialmente quando a gente fala na parte de mobilidade, na parte de digitalização, 3 pontos principais, né, que são o design, para a gente poder trabalhar e estar bem em qualquer lugar, segurança, porque principalmente num cenário atual que as pessoas estão trabalhando fora do ambiente ali controlado da empresa, é preciso estar seguro, principalmente com os dados, né, que hoje valem muito mais até do que as empresas. E colaboração, né? Assim como a gente está aqui usando um aplicativo de chamadas, as pessoas precisam colaborar e precisam continuar produtivas, independente de onde elas estejam trabalhando, né? E esse conceito todo de unir a vida profissional com a vida pessoal é um conceito que a HP chama de One Life, né? Que é uma vida só. Então, muitas vezes o equipamento que você tem no seu trabalho é o equipamento que você usa na sua casa, você usa nas horas de lazer, e acaba sendo o que vai te trazer muito mais produtividade e eficiência no seu dia a dia. E com isso, a gente vê que todo esse processo, esses produtos que a gente tem ajudam nesse momento que a gente está passando. 81% das pessoas aí, das atividades que a gente fazia só no escritório hoje, a gente faz também no nosso tempo pessoal e vice-versa, né? Então, a vida pessoal e a vida profissional, elas estão cada vez mais integradas. Mais de 3 vezes a força de trabalho foi para casa,
nesse momento, realmente funções que realmente não são possíveis de trabalhar remoto hoje, são as essenciais que não estão trabalhando remoto. A gente vê esse comportamento no mundo, e principalmente as pessoas reaprendendo a criar rotinas novas, a trabalhar mais horas de casa, a força de trabalho que hoje já são mais de 50% da força mundial são de millennials, né? São aquela geração mais jovem que já nasceu praticamente digitalizada. Ela já começa a querer ter uma integração de forma saudável da vida pessoal com a vida profissional, né? Produtividade, então, é uma das coisas que a gente tem que focar, e junto com os nossos produtos, a gente tem solução para todo tipo de empresa, para todo tipo de pessoa, e a gente tem os parceiros, né, como a Microsoft, né, que a Rafaela vai dizer aí. Rafa, o que a Microsoft também pode ajudar na HP, nas soluções que nós temos, para a gente se manter produtivo? Oi, bom dia pessoal, eu sou Rafaela, sou especialista de Microsoft na HP. Então, como o Vinícius comentou, no meio desse cenário todo, a gente precisa se programar para trabalhar com produtividade, né, e usar todos esses recursos que a tecnologia pode oferecer ao nosso favor, né. E hoje todos nós temos pelo menos os 2 dispositivos, o seu celular, o seu notebook, ou mesmo o seu computador fazendo parte da sua vida pessoal e profissional. E essa versatilidade até multidispositivos é importante para a gente se manter produtivo também. Então, aqui a Microsoft oferece algumas soluções que são compatíveis com esses multidispositivos e integradas também, para você poder carregar essa produtividade para qualquer lugar na sua vida. Na suíte de aplicativos do Microsoft 365, além dos conhecidos aplicativos do Office, já como Excel, Word, PowerPoint e Outlook, que são líderes aí de mercado, todo mundo conhece e são líderes nos seus segmentos também, nos auxiliam muito em produtividade. E nesse pacote também do Microsoft 365, nós temos o OneDrive, que é um serviço de armazenamento em nuvem que permite acessar também a partir de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, o OneDrive também torna muito fácil o compartilhamento de arquivos também de pastas de forma segura, também ajudando nessas necessidades de colaboração da equipe. O Vinícius comentou que hoje nós temos multigerações aí trabalhando, né, várias gerações desde os milênios, mas nós temos ainda gerações mais anteriores à nossa trabalhando em conjunto também na mesma equipe. Então, a Microsoft se preocupa muito aqui com a usabilidade das ferramentas, cria interfaces amigáveis, intuitivas, possibilitando aí que todo mundo possa ter essa produtividade na sua vida, independente do nível de usuário e conhecimento. Bom, desde o começo do trabalho em home office também, a gente tem percebido um grande aumento na quantidade de reuniões e eventos online, né? A agenda de todos acabou virando literalmente um caos. E com isso, a Microsoft oferece, junto com o Outlook, algumas ferramentas que auxiliam o controle desse fluxo de trabalho e também os seus compromissos, e também tem calendários compartilhados com você e com a sua equipe para auxiliar aí um agendamento de reuniões entre todo mundo e o alinhamento entre todos. Essa transparência também é importante. Então, manter essa comunicação e colaboração também se tornou um diferencial aí, é por isso que a gente entra aqui com o Microsoft Teams. O Teams, ele vai muito além de um comunicador e um realizador de chamadas. Ele é praticamente um hub capaz de integrar qualquer equipe, projeto, integrar as informações relativas a esse assunto, facilitando esse acesso para todo mundo que está no meio dessa equipe. Tem um recurso interessante também, que é a possibilidade de gravação de chamadas, e é um grande diferencial que vem sendo utilizado também pelos nossos clientes para eventos online, como estamos fazendo agora, para treinamentos de equipe, e disponibilizando depois esses vídeos, essas gravações on demand para usos futuros, tá? E como contribuição e apoio aí à união das pessoas em todo mundo, nesse momento em que a gente está separado, e que para justamente proteger quem a gente ama, a gente tem que estar distante, a Microsoft disponibilizou uma versão gratuita do Teams por 6 meses, como uma forma de aproximar empresas, times e pessoas. Então, se você ou sua empresa não usa, gostaria de conhecer, fica aí uma oportunidade também. Acho que, em resumo, Vini, é mais ou menos o que a gente consegue destacar rapidamente aqui, para a gente não estender muito tempo também. Rafaela, a Microsoft tem bastante ferramenta aí que ajudam no dia a dia, né, na produtividade, e falando nisso, até
imaginando a correria do dia a dia, a gente sabe que mesmo antes da pandemia, tem gente que trabalha em vários escritórios ou em vários lugares, precisa estar produtivo fora de casa, né? E o Sami, a gente, com esse currículo vasto aí que o Diego comentou no início, Jovem Pan, FGV, está sempre na corrida, né, Sami? E você, imagino que deva ser um desses exemplos, né? Eu imagino que você deva ter um case pessoal de como você se mantém produtivo na rua, né, estando em diversos escritórios, diversos lugares, né, e agora também de casa, né, que a gente vê aí de casa. Então, conta um pouco como você já vive e o que você está vendo das empresas, né, como elas estão se comportando. Você está no mudo, tá? Você está no mudo. Está no mudo. Pronto. É que eu estava com medo de dar microfonia. Olha só, Vinícius, o que acontece? Eu tenho uma visão de mundo que talvez com a pandemia não tenha só acelerado a forma que eu penso. Veja só, eu tenho vários empregos, né? Então eu sou professor da FGV, como citaram, eu trabalho para vários grupos de mídia, no momento eu estou na Jovem Pan. Aqui não é minha casa, é uma sala da Jovem Pan, porque eu entrei no ar e daqui a pouco eu saio do ar, volto para o ar novamente. Eu tenho uma empresa de consultoria e tenho lá a Quais Invest, o investnews.com.br, que é a plataforma é um veículo de mídia de finanças, é gratuito. Então, eu uso, vocês sabem, né? Acho que esse é um dos motivos também que eu fui convidado para esse fórum, é que eu uso o notebook da HP, né? Eu uso, na verdade, eu trabalho com métodos quantitativos, eu trabalho com machine learning, inteligência artificial, então eu tenho tanto o meu micro é um micro mais parrudo, né? É o top de linha da HP, o notebook, como eu tenho aí workstations disso, então faz isso. Isso acho que vale um pouco para as empresas, né? Por quê? Porque se a gente pensar bem, o que acontece? Eu vendo horas do meu trabalho, vendo horas eventualmente para HP, vendo horas para Jovem Pan, vendo horas para minha empresa mesmo, vendo horas para FGV. E a conta que eu tenho que fazer é quanto eu produzo por hora. Então, no meu caso, para muita gente, você ter equipamentos bons acelera. Agora, equipamentos bons é só uma parte da história. Obviamente, você precisa saber usar, você precisa ser produtivo. E essa é uma questão muito séria no Brasil. Para você ter uma ideia, enquanto um americano médio produz $120 mil por ano, um brasileiro, 30 mil. Um americano equivale a 4 brasileiros em termos de produtividade. E aí eu acho que vale uma reflexão, uma provocação. Uma pergunta você que está nos assistindo, qual a sua produtividade em dinheiro? O Brasil aí vem estagnado desde a década de 80, os países subiram muito, o Brasil aí é um dos piores. A gente não perde só para os Estados Unidos, não. A gente perde para a Argentina, para a Colômbia, para o Paraguai, para o Chile, um monte de gente. É uma vergonha. Agora, não é só questão de horas que você está trabalhando, porque é como você trabalha. A gente tem alguns problemas. Tem problemas de infraestrutura, né? O transporte é uma porcaria. Nesse sentido, a pandemia é até boa. Não sei se vocês sabem, mas Rio e São Paulo, as duas principais cidades, as pessoas perdem cerca de 3 horas entre ida e volta do trabalho. Então, isso é sempre um valor, né, jogado. Além disso, a gente tem muitos feriados no Brasil, que também atrapalham. A gente tem um sistema muito burocrático no Brasil, que é péssimo em termos de produtividade. Eu, por exemplo, eu sou professor do Departamento de Finanças da FGV, então o departamento lá da FGV é Finanças, Contabilidade e Controladoria. Eu dou aula de Finanças, mas já dei aula de Contabilidade, Controladoria, se alguém, não é minha praia, eu dou aula só no nível de básico de graduação. Mas eu seria capaz as contas da contabilidade são relativamente fáceis, mas eu não consigo fazer a contabilidade das minhas empresas, que são empresas pequenas, né? Não são grandes empresas, são empresas pequenas. Por que eu não consigo? Porque as leis mudam todo o tempo, você tem um monte de certificado, tem um monte de coisa, é uma burocracia infernal. Além disso, tem a questão de eu não tenho o CRC, né, o registro do contador. Tem um cliente meu
que é produtor de tintas. Ele produz tintas aqui no interior de São Paulo e a produção do interior de São Paulo vai para o Brasil todo. A matriz da empresa fica na Espanha, em Madrid. E ele produz em Madrid para a Europa toda. Então, São Paulo, interior de São Paulo, é equivalente a Madrid, volume Brasil é equivalente a volume Europa. Ele tem 4 funcionários lá que fazem a contabilidade. Ele tem um gerente, ele tem um diretor, tem um coordenador e um analista. Aqui, para fazer a mesma coisa que os 4 fazem, ele tem 237 funcionários. 237. Porque é um monte de complicação. E não tem um mês que ele não toma multa. Quem que paga esses 237? Obviamente, é ele no primeiro momento. Mas, num segundo momento, isso está repassado. Você vai comprar tintas aqui no Brasil, você vai, como é caro. Então, isso implica em baixa produtividade. Outra coisa é a corrupção, né? A burocracia é a maior aliada da corrupção. Porque você vai abrir um negócio, você precisa de não sei quantos atestados, a 5ª via carimbada, declarações. Eu, por exemplo, tenho empresa minha que sou só eu. Tem empresa minha que sou só eu, que é uma empresa individual, não tem funcionário nem nada. E fica na minha casa o endereço, né? Não recebo ninguém também nessa empresa. E aí eu tenho que ter atestado do bombeiro. O prédio já tem, mas é uma confusão. Por quê? Porque aí você tem 20 coisas, todo mundo fica irregular, é fácil de te multarem se quiser. Eu não estou falando que a corrupção deve ser justificada, mas essas coisas, obviamente, ajudam o sistema a ser corrompido. Sabe que país pobre não é país corrupto necessariamente, mas país com muita burocracia é. A gente tem várias coisas, vários entraves, e a tecnologia ajuda muito a você ter processos, né? Porque parte do problema que eu falei agora é o problema de instituições que a gente não consegue mudar do dia para a noite. Mas a parte minha, eu sou bastante eficiente aí, uso muito, não só a questão da produtividade, e aí, para mim, um micro bom é importante, saber usar o micro é também importante, mas também uso aí as coisas de segurança, mas eu acho que vão falar daqui a pouquinho, né? É isso aí, Samir. Não, ótimo, ótimos dados. Até queria te fazer uma pergunta em relação a isso. O Brasil hoje é o número, se eu não me engano, acho que o número 78 no ranking de países mais produtivos, ou nesse caso, menos produtivos. Quando é coisa ruim, a gente não entra para... Uma economia tão globalizada igual a gente vive hoje, como é que isso afeta a nossa competitividade contra um mercado menos, ou um mercado mais produtivo, como é o mercado chinês, o mercado alemão? E que ações, mais ou menos, você tem visto, sejam elas governamentais ou mesmo privadas, que poderiam auxiliar numa mudança de cenário dessa? Eu acho que assim, o home office é uma tendência que veio para ficar, né? Então, eu gosto de citar o Twitter, que já declarou que para sempre quem quiser vai fazer home office. Google e Facebook estão na mesma toada, então não é só durante a pandemia, mas aí você começa a pensar, né? Claro, posto de gasolina, imóveis, você tem uma mobilidade, uma concorrência muito interna, né? Então, se eu moro numa região da cidade de São Paulo, eu não vou lá em outra cidade com a gasolina mais barata e nem morar em outra cidade por causa disso. Mas, nesse trabalho que muita gente faz, que é o meu, que talvez seja o de vocês e muitos dos que estão nos assistindo, se uma vez você trabalha em home office, você pode trabalhar em home office aqui ou em outro país, e aí o bicho começa a pegar, porque a nossa produtividade é muito ruim, a gente não é eficiente. E aí eu vejo duas coisas, né? A tecnologia, evidentemente, ela ajuda, mas o uso da tecnologia também ajuda. Eu, por exemplo, não sou um programador por profissão, eu sou um economista, mas em economia se usa muita programação. Então, coisas que já aconteceram comigo, assim, escrever um código de programação. Se você, com o mesmo computador, mesmo hardware, se você sabe escrever o código melhor, ele roda às vezes em 4 horas contra 20, 40 horas num código ruim. Então, a gente ainda nunca teve, por uma questão histórica, de não ter muita competição, de margens muito altas, o Brasil nunca foi exigido a ser muito eficiente. Agora, a questão vai pegar. O meu problema é quando se a gente... Então, eu pergunto para mim, mas eu acho que cada um pode fazer a pergunta, se você teria emprego quando comparado com seus pares internacionais. Aí salário fica tudo mais globalizado.
acho que a gente deve aí bastante, né? A gente é muito pouco qualificado e às vezes não é eficiente com o tempo por vários fatores. Então, acho que essa pandemia pode ajudar a gente refletir muita coisa e talvez mudar alguns hábitos que deixem a vida mais saudável, tanto pessoal quanto profissional. Com certeza, com certeza. Capturando isso que você disse inicialmente ali, Sami, sobre o trabalho remoto, né, o home office, acabou se tornando parte desse nosso dia a dia nos últimos meses, e acho que também realmente é uma coisa que vem para ficar. Um dos pontos que a gente normalmente não se preocupa ou acabava se preocupando pouco, e agora pode ser um motivo um pouco maior de preocupação, principalmente das empresas, é a questão de segurança, né? Normalmente, quando você está no seu ambiente fechado, dentro da sua empresa, você tem uma série de recursos de segurança para garantir que os seus dados, são o novo ouro, né, os dados, estão ali bem protegidos. Quando você utiliza uma rede da sua casa, normalmente ela não vai ser tão protegida quanto uma rede corporativa, ou mesmo, sei lá, a gente está numa cafeteria, por exemplo, quando elas estiverem abertas, né, ela também não vai ser tão protegida. Pensando nisso, a HP acabou sempre priorizando essa questão de segurança, já embarcada em grande parte, ou quase 100% dos nossos produtos. Então, a gente tem uma série de soluções de segurança, que é a família Sure. Então, se quiserem pesquisar SureClick, Sure Pro, SureClick Pro, perdão, Sure Start, Sure Run. Então, há uma série de benefícios de segurança. O SureView, por exemplo, que é um recurso onde, ao invés de você usar aquela película para ninguém ver sua tela, isso já está embutido na tela. Então, traz uma privacidade e segurança maior ainda, pensando em dados, né? E uma das iniciativas que a gente tomou, inclusive, nesse sentido de segurança, foi de disponibilizar o SureClick Pro gratuitamente até o final de setembro. Essa é uma plataforma de tecnologia que traz, ela cria uma máquina virtual para cada site ali que você acessa, ou seja, caso haja alguma detecção de possível invasão, você vai estar protegido, porque aquilo ali está, entre aspas, separado do seu PC, então você não vai ser completamente infectado. Então, essa é uma das iniciativas bem bacanas ali que a gente tem visto na HP. Então, para quem quiser, também tá grátis ali até o final de setembro, por enquanto. Rafa, o que você pode comentar também um pouquinho sobre ferramentas de segurança que a Microsoft tem focado aí nos últimos tempos? Bom, Diego, eu acho que bem como você comentou, no meio desse cenário que a gente vive, um grande desafio hoje é você estar em casa, quem pode estar em casa, óbvio, e estar seguro mesmo assim, né? Então, destacando alguns pontos importantes aqui com relação à Microsoft, a gente tem se destacado muito com o OneDrive, que é um serviço de armazenamento em nuvem que disponibiliza também seus arquivos em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, tornando-se produtivo, mas com muita segurança. E também totalmente integrado, aí voltando de novo à produtividade, voltando para aplicações do Microsoft 365, como o Office e o Teams, ele é totalmente integrável também. Mas, falando de segurança, o OneDrive realiza backup automático dos seus dados para a nuvem, sem que isso seja mais uma tarefa sua no meio desse cenário. Então, você se mantém em segurança, e para reforçar mais ainda a segurança, o OneDrive também conta com cofre pessoal, que é um local seguro com múltiplo fator de autenticação. São outras novas camadas de segurança para garantir que só você realmente acesse a sua informação. Isso dificulta roubo, perda de dados devido a essa segunda camada, tá? Então, busca garantir que quem está acessando é você mesmo. E um outro ponto que eu gostaria de reforçar é a importância também de manter os seus sistemas atualizados. Em janeiro de 2020, o suporte do Windows 7 foi encerrado. Então, aqui eu gostaria de ressaltar a importância da migração dos seus sistemas para o Windows 10, porque o fim do suporte significa o encerramento das atualizações do Windows 7. Essas atualizações são de fundamental importância para reforçar a segurança do sistema contra novas vulnerabilidades. E, nesse ponto, o Windows 10 proporciona um ambiente muito mais seguro, porque agora nós temos atualizações a cada 6 meses. Essas atualizações se tornaram mais frequentes e
reduzindo esse gap de proteção, que é o tempo que o sistema fica protegido entre uma atualização até sair a outra. Então, nesse período surgem novas ameaças que, com esse tempo menor, a gente fica mais protegido, tá? E ainda sobre o Windows 10, a gente vale ressaltar muito aqui a importância para pequenas, médias, grandes empresas de utilização nos dispositivos com o Windows 10 versão Pro, porque, independente do tamanho da empresa, as máquinas com Windows 10 Pro dão suporte a um gerenciamento e suporte do TI de forma muito mais simples e ágil. O Windows 10 Pro também tem um outro diferencial com relação à segurança, que é o BitLocker. Então, às vezes, a gente pode estar em movimento no meio desse processo e, se houver algum roubo ou algum furto do equipamento também, você consegue fazer o bloqueio dos seus dados, impedindo o acesso por pessoas que não tenham essa autorização. E além das muitas outras ferramentas, não só da própria Microsoft, como as da HP, que o Diego comentou também, com a família Shure, SureSense, SureClick, SureRun, algumas disponíveis agora gratuitamente também. Rafaela, desculpe, é interessante essas ferramentas da Microsoft, porque elas trabalham justamente em parceria, né, elas trabalham simultaneamente com as ferramentas da HP, né, e hoje, desde a nossa linha de entrada de produtos, né, na HP a gente tem a opção de ter o Windows Pro nessas ferramentas, nesses equipamentos, e esses equipamentos trabalham junto, porque a gente aqui, lembrando de forma mais simples, né, que segurança são várias camadas, né, como uma cebola. Então, a gente, quando está na empresa, tem a segurança da infraestrutura, a gente tem a segurança dos fatores de autenticação, que foi uma coisa que você comentou aí do OneCloud, que todos os equipamentos da HP, eles têm já algum nível de fator de autenticação, então, dependendo da linha de produtos, você tem o leitor de impressões digitais, você tem agora o reconhecimento facial, você tem a proteção por senha, e tudo isso é gerenciável em parceria com os softwares aí e as ferramentas da Microsoft, né? E lembrando que segurança... Por favor. Desculpa, só complementando, Vini, a gente tem números que a gente tem uma redução de até 33% na redução de chamados técnicos, tendo esse monitoramento ativo e essa correção prévia dos problemas e ameaças, né? Só gostaria de reforçar esse número, porque a gente acaba tendo uma equipe menor de TI e, consequentemente, um custo menor nesse setor também, né? Esse é o ponto, e justamente a gente prevenir ataques, prevenir brechas, prevenir vazamento de dados é muito mais barato do que a gente corrigir, né? E pensando hoje em economia, em competitividade, em produtividade, economia é sempre importante para as empresas, né? E falando em economia, Sami, já que a gente está aqui para também entender o que a gente aprendeu, e principalmente o mercado, a gente viu durante essa pandemia o que a gente aprendeu e o que a gente espera para depois, né, do que vai acontecer depois da volta da pandemia, como que o mundo vai se recuperar. São duas coisas, né? Você tem a recuperação econômica, e aí a gente pode falar de riqueza produzida no país. Então, ontem o FMI aí jogou um balde de água fria nos mercados financeiros. A previsão é que economias avançadas recuem 8% em média, então uma retração no PIB desse ano, em médio, de 8% nas economias avançadas, e as emergentes recuem 3% apenas. Claro, isso são médias. A China, por exemplo, deve ter ganhos esse ano, pequenos, mas ganhos. O Brasil, apesar de ser uma economia emergente, está com recuo previsto acima da média das economias avançadas. Então, segundo o FMI, o recuo previsto para o Brasil é 9,1%. Isso vale dizer que aí se vai, pelo menos 2021, 2022 e 2023, para a gente recuperar o período pré-pandemia, para a gente voltar aí no mesmo nível de 2019. Em relação isso é do macro. Em relação ao micro, acredito que muitos hábitos vão mudar para sempre. Então, desde telemedicina, ensino à distância, ensino à distância, uso de tecnologias que a gente está vendo, o trabalho remoto, que eu já falei, vão mudar para sempre. São hábitos que ficam. O vírus vai embora, mas alguns hábitos a gente faz isso. E outros vão perder com isso. Então, por exemplo, setor hoteleiro, setor de passagens aéreas, se gasta muito em passagens aéreas, em hotéis e em empresas. E empresa também é quem mais paga a conta
desses lugares, porque o executivo, diferente de uma família, não vai se programar daqui a 6 meses, eu tenho que fazer uma viagem. Ele liga, precisa de uma reunião urgente, é para amanhã, para depois, compra a passagem, sai, paga preço cheio. Então, a gente vai ver uma mudança drástica disso, né? Acredito também que essas lives e até a maneira de consumir entretenimento vai mudar, as pessoas estão vendo que outras formas de diversão, né? Acho que isso vai mudar. Agora, eu queria só fazer um pitaco sobre segurança. Eu acredito que os dados nas empresas valem mais ou igual à marca. Dependendo da empresa, os dados valem muito mais. Então, sei lá, o sistema de um supermercado em que você tem os dados, os hábitos de consumo, isso é valiosíssimo. Para um banco, por exemplo, uma instituição financeira, eu como falei, sou da Isinvest, a Isinvest, o cuidado que eles têm que tomar, porque uma vez arranhada a imagem de uma instituição, é muito difícil voltar a estaca zero. E aí você abre, né, portas quando você começa home office. Que nem no futebol. Eu tenho um modelo que eu uso, inclusive, para prever resultados de jogos durante o jogo, inclusive roda aí num computador de vocês. Sempre o gol tende a se dar pelo elo mais fraco. Então, se tiver 10 jogadores ótimos, mas um ruim, a jogada vai ser feita em cima dele. Se for o goleiro, vai ser ele que vai falhar, se for, vai sempre disso. E em segurança, o ataque vem pelo muro mais baixo. Então, não adianta a empresa, às vezes, ter uma segurança se os seus funcionários não têm. E aí, eu acredito que, assim, tem muitas formas de treinar contra a segurança, mas é muito difícil. Então, o que eu gosto dessas soluções que vocês dão é que você supõe o que é a realidade, que eu não sou o cara mais cuidadoso do mundo, que as pessoas não são tão cuidadosas, então o sistema tem que ter uma inteligência artificial aí para se blindar. Ele precisa ter blindagens em que, mesmo que eu queira, vai ser difícil um invasor pegar os dados. E aí você vê, né, os hackers, tem ataques hackers de vários tipos, para roubar dados, só para derrubar servidores, para fazer interromper uma conexão, mas eu vejo dessa forma, Vinícius. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se você achou que eu falei uma baita de uma besteira, você pode reclamar também, não tem problema. Não, Sami, mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando você comentou essa dependência e essa mudança no comportamento de viagens, de executivos e a forma de trabalhar, que talvez agora a gente acabe utilizando os espaços, as viagens, o turismo empresarial corporativo de forma diferente, né? A gente vê algumas empresas que a mudança chamou muita atenção durante esse período que a gente está passando, né? Empresas fazem aluguéis de sala e de escritórios, e as empresas de ferramentas de comunicação, né, de vídeo, de lives, de streaming, assim como a gente está utilizando agora para fazer esse webinar. O que você vê de oportunidade, de risco para essas empresas? O que o cenário também colabora para o desenvolvimento desse cenário, dessas empresas? Você sabe, Vinícius, que a Nasdaq, a Bolsa de Empresas de Tecnologia lá nos Estados Unidos, tem renovado recordes. Ou seja, as ações hoje valem mais do que antes da pandemia e mais do que em qualquer outro momento da história. Então, isso acho que mostra essas mudanças, né? Você tem toda a razão. Às vezes, uma empresa que tem 1.000 metros quadrados não precisa pagar 1.000 metros, isso custa caro, vai ter que reduzir. Por outro lado, tem problemas muito básicos, né? Será que a conexão é segura? Será que tem conexão para todos os funcionários? A pessoa vai fazer tudo do celular? E aí eu acho que entram em outros tipos de investimento. Mas, de novo, o foco tem que ser a produtividade. Enquanto a gente tiver uma produtividade pior do que os nossos concorrentes, pior do que os nossos vizinhos, o nosso emprego está em risco. Porque até mesmo com a tecnologia, eu posso ser brasileiro, não falar chinês, você chinês, não falar português, e hoje você já tem instrumentos para conversas por voz em real time com uma espécie de tradução robótica simultânea. Então, a hora que passar essa barreira, eu não tenho mais
Eu não estou mais concorrendo só com os brasileiros para uma vaga de emprego. E aí eu temo, aí, principalmente para as pessoas que estão desatualizadas, seja em conhecimento, seja em ferramentas, no uso das ferramentas, né? Se você der não é só investir na tecnologia, é uma combinação da tecnologia e no uso da tecnologia. Eu acredito que a gente tem esses dois tipos de problema no Brasil. Muitas empresas têm equipamentos obsoletos, equipamentos que atrapalham na produtividade, mas a gente também tem muitas que não têm, e o problema está na peça que fica em frente ao computador. Verdade, Sami. Interessante você falar desses vários segmentos que você atua, e com bastante propriedade em todos eles, né? Bem bacana. Eu queria perguntar um pouquinho sobre um estudo que você assinou, que está lá no site da Easy Invest, para a gente tentar traçar esse paralelo de como a tecnologia pode auxiliar até nesse momento tão crítico com a Covid-19. Então, nesse artigo, que é basicamente baseado no modelo matemático, um dos pontos ali dizia que, inclusive, por exemplo, São Paulo, ou previa que São Paulo não chegaria a 100% de ocupação dos leitos, além de outros acertos ali que esse estudo teve. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse estudo específico e como é que essa nova tendência de ciência de dados pode contribuir para a sociedade no geral no futuro. Olha, eu sou um economista, uma base acadêmica, fiz mestrado, doutorado, tenho também um doutorado fora que recebe o nome de PhD, fiz pós-PhD, que não é um título, mas uma pesquisa. O que acontece? Eu gosto de usar a ciência para tomada de decisão. E até agora, eu falo assim com um bom grau de certeza que nem o governo federal, nem os governos estaduais, nem os municipais fizeram modelos para saber o quanto que a gente vai usar de sistema de saúde e outras coisas. O que eu fiz na época? Na época tinha lá aqueles modelos iniciais do Imperial College, que estimavam aí quase 2 milhões de mortes para o Brasil. Obviamente, eu não acho que a gente não vai chegar nem perto, o que não quer dizer que a epidemia seja bobeira, não, pelo contrário, mas um número de 2 milhões eu acho que está fora da realidade. Agora, o que a gente resolveu fazer? Esses modelos, eles usam o que a gente chama de SIR, S-I-R, que você precisa das pessoas suscetíveis, das pessoas infectadas e das pessoas que já estão imunizadas ou removidas do sistema. E, para isso, você precisa ter muito teste. Para isso, o Brasil tem algumas vantagens, não nos testes, mas a nossa população é muito mais jovem que a população da Itália, que é a própria população americana, que é a população da Alemanha, da Espanha e por assim vai. E a letalidade é muito dependente disso, pelo menos isso é uma coisa que sabe. Eu usei, para quem gosta de estatística, uma questão de estatística bayesiana. O modelo não é meu, tem mais 6 profissionais, a maioria profissionais de medicina, mas tem matemático também, e a gente resolveu fazer um modelo e falar, não adianta pegar número de casos, porque isso é zoado no Brasil. O cara não faz teste, o sistema é ruim, a gente resolveu pegar número de mortes. E a gente falou, a pergunta principal é: o sistema de saúde vai dar conta? Assim, até porque o isolamento não é a cura do vírus. A questão é se vai exaurir ou não o sistema de saúde. E, neste sentido, a gente queria ver quais estados têm capacidade. A gente acertou que Rio de Janeiro não tinha, Manaus não tinha, e também acertou que São Paulo não teria problema, isso mantido as condições, né, o modelo para ser revisto aí de 2 em 2 semanas. Nesse sentido, eu estou muito chateado com o governo de São Paulo, porque a questão não se fala qual modelos eles usam. Se você for ver a taxa de ocupação, num dia foi 70, no outro dia foi 70, mudando o número de internados. Então, eles mexem no número de leitos, aparentemente, para parecer mais ou menos a taxa de ocupação. Mas eu, como cidadão e pagador de imposto, não sou ligado a partido nenhum, acho que os governos, e aí em todas as esferas, nos devem números e informações. Então,
A gente usou muito poucos dados, a gente usou muito pouca ciência de dados, então eu nem posso falar assim, foi besteira ou não que fizeram, porque os dados não existem, mas a gente tentou nisso, inclusive o modelo roda aí também no computador de vocês. Esse é um modelo que começou rodando em 20 horas e agora roda em 2 horas cada estado, que é um modelo bastante pesado do ponto de vista computacional. Bacana. Acho que a transparência é um dos pontos que a gente vem questionando bastante aí nos últimos tempos, né? E acho que é notório que quanto mais dados a gente tiver, quanto mais transparente a gente for, melhores iniciativas a gente pode traçar, porque é o que você está comentando. Você esse estudo não é ligado a governo nenhum, e há vários estudos que poderiam ser feitos utilizando uma capacidade, seja ela computacional ou mesmo de pessoal, né, das pessoas, que poderiam contribuir pessoalmente para criar modelos. Veja, eu não acho que o meu estudo é o certo, os outros são errados. O que eu acho que o governo tem que ter um rol de estudos e disponibilizar à sociedade, porque ele está tomando as decisões, né? Mas, assim, me incomoda muito não só a não transparência com os estudos, como a supressão de dados. Até hoje a gente não sabe quantos leitos tem em cada estado, quantos desses leitos são públicos e privados, desses públicos e privados, quantos estão disponíveis e ocupados por Covid, por não Covid. A gente tem que usar a ciência, né? Claro que quando a gente olha as vidas perdidas, dói muito, mas eu não posso gastar todo o dinheiro em hospital por causa disso. Também não adianta se daqui 2 meses eu tiver mais 2.000 leitos, se a pandemia não vai estar, porque dinheiro é finito. Então, se eu gasto em hospital, eu não estou gastando em segurança, não estou gastando em saúde, em educação e outros serviços básicos. A gente é um país pobre, a gente tem que fazer escolhas. Então, a gente tem que dimensionar o número de leitos, claro, com uma segurança para não faltar, mas a falta de transparência e a falta do modelo me deixam bastante chateados. Legal. O Sami, e assim como você teve um modelo que poderia ajudar, né? E a gente vê que o empreendedorismo no Brasil, nos momentos de crise, é o que muitas vezes, e boa parte da nossa economia é baseada nas pequenas empresas, né? E aí, aliando isso à tecnologia, pensando em retomada de economia e tecnologia junto, como você vê que essas pequenas empresas poderiam ajudar com soluções, sejam tecnológicas, o empresário brasileiro pode ajudar com a criatividade que tem já de berço a essa retomada? Olha só, o primeiro eu queria falar que se alguém quiser mandar perguntas aí, dá para mandar, a gente responde com prazer, vai até às 11h30, então se alguém quiser perguntar agora, faz isso. O Brasil é um país de pequenas empresas, né? A gente tem milhões de empresas, se eu não me engano, aí, até o Hélio compartilhou um dado, que são 4 milhões de empresas só pequenas, só no estado de São Paulo, então imagine o número do país, muitas empresas aí que não estavam preparadas para o digital, seja para o home office, seja para a entrega online, e obviamente essas sofreram muito mais com a pandemia do que as que estavam preparadas. E aí eu vejo que essa é uma grande saída, né? De novo, cai no mesmo ponto que eu já falei 2 vezes, que é o ponto da produtividade. A gente sempre sobreviveu de forma extremamente improdutiva e agora talvez seja a chance e a necessidade para a mudança. O pequeno empresário, ele é um meio que nem vocês falaram, né? Que é tudo all in one, né? Eu não sei qual que é, one life, que normalmente o empresário tem que jogar nas 11 ou fazer várias posições da empresa, e aí sim, o uso da tecnologia e também do e-commerce, principalmente, saber usar, né? Eu vejo que ainda muitas empresas estão sofrendo muito por, talvez, uma incapacidade, claro que a demanda sumiu, mas também para se adaptar. Se a gente olhar as empresas maiores que são ligadas em bolsa, a Magazine Luiza aí se adaptou rapidamente, já usava o e-commerce. De novo, o valor dela chegou a bater recordes durante a pandemia. Então, a gente vê algum contraste, sei lá, sobre a Via Varejo, né, Casas Bahia, Lojas Americanas, em que vale muito menos que a Magazine Luiza, talvez por conta justamente do digital deles ser tão fraco.
Legal. Sami, aproveitando que você trouxe esse dado dos pequenos negócios do estado de São Paulo, trazendo alguns números aqui, são bastante até impressionantes. Então, são 4,2 milhões de pequenos negócios só no estado de São Paulo, empregando 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o que representa 27% do PIB do estado de São Paulo, ou seja, bastante. O Sebrae rodou uma pesquisa com esse público, justamente para entender os cenários aí de Covid, como isso tem impactado a economia dos pequenos negócios. 95% desses pequenos empreendedores disseram que sofreram quedas nas vendas, e 54% deles disseram que as empresas estavam totalmente fechadas, ou seja, sem renda ou sem receita nenhuma. Um dado ainda mais interessante, 74% disseram que pré-pandemia não contavam com nenhum serviço de entrega de produtos. Então, olha só, 74%. E 83% deles, quase a grande maioria, responderam que não tem reserva de caixa suficiente para esse cenário. Então, a meu ver, fica muito claro que essas empresas vão precisar de duas coisas. Uma, crédito, porque vão precisar de dinheiro para se manter aí nos próximos meses. E dois, se reinventar, né? Então, não dá para continuar da mesma forma. O mundo mudou muito, muito rapidamente. Então, como é que a tecnologia conseguiria ajudar nessa missão, sabe? Principalmente nessa questão econômica? Você tem visto alguma solução financeira, principalmente baseada em fintechs, por exemplo, que usam bastante tecnologia, que possa trazer, pelo menos, um norte para esse público? Eu acho que assim, o problema vamos pensar em dois casos, assim, sei lá, eu tinha uma agência de turismo que tinha preço, era competitiva, tinha demanda, aí veio a pandemia, eu começo a perder tudo, né? Essa empresa é uma empresa que não tem tanto problema em tomar crédito, claro, tem que tomar um crédito que seja a um valor razoável, por quê? Porque ela precisa momentaneamente, o governo deve ajudar essa empresa, porque momentaneamente ela não se paga, mas depois ela vai voltar. O que me preocupa são as empresas que não são saudáveis, que sempre dependeram ou de ajuda do governo ou já estavam maus a pernas, porque aí elas não são minimamente eficientes. Agora, a tecnologia, né, eu dei o exemplo aí do Covid, mas a gente tem muitos, somente empresa pequena e às vezes até média, tem muito pouca decisão baseada em dados, né? Então, eu acho que para quem trabalha um pouco com ciência de dados, os dados ajudam muito, seja no marketing, seja quantas vezes eu tenho que falar com o cliente, qual a chance de fechar com um determinado cliente se eu falar, como eu otimizo meu tempo, eu já fiz algumas consultorias desse tipo, e para empresas grandes, inclusive, que não tinham. Então, eu acredito que é uma hora aí de reflexão e de voltar. Agora, o crédito no Brasil está vindo via bancos, né? Então, você tem o governo está dando crédito a, sei lá, taxa Selic, por exemplo, que está baixa, está 2,25, mas não chega para o empresário 2,25 ao ano, chega às vezes 10, 20, 30. Então, também acho que deveria ser feita alguma coisa para chegar ao crédito mais barato. E só para completar, essa ajuda emergencial, acho que faz todo sentido. As pessoas, né, que não podem trabalhar, não tem como viver, receber uma ajuda do governo. Agora, isso tem contrapartida. A gente vai ter que pagar isso, né? O lado bom, talvez, é que a gente conseguiu bancarizar aí 40, 50 milhões de pessoas por conta do emergencial. E essas pessoas podem ter mais acesso ao crédito, né? Geralmente as fintechs, como você falou, têm créditos mais baratos do que os bancos grandes, e investimentos também conseguem pagar mais. Então, acho que vale a pena aí o empresário se abrir a novas empresas, novos parceiros, novas tecnologias, com todas as ressalvas necessárias. Ver se é fraude, não é, reputação, estudos, e por aí vai. Ô Sami, e dentro desse cenário das empresas de tecnologia, das fintechs, enfim, a gente comentou que o setor de tecnologia pode justamente ser um dos propulsores dessa retomada econômica, né? E que as empresas vão ter que investir para se diferenciar, elas vão ter que criar novas soluções, muitas delas com certeza baseadas em tecnologia, né? Só que, por outro lado, o dólar esse ano já disparou quase 40%, né? Você enxerga que essa flutuação cambial poderia acabar minando esses investimentos, já que grande maioria dos produtos são importados, né? E soluções também são importadas?
Eu acho que tem vários tipos de investimento, né? Você tem investimentos em hardware, que certamente são vinculados ao dólar, mas você tem outros que são mais ligados aos reais, por exemplo, a mão de obra. Então, eu acho que investir é fundamental, né? Muitas empresas quebram porque investem errados, mas eu tenho, de forma errada, mas eu tenho certeza que muitas outras quebram porque não investiram, né? Então, às vezes você não investe, vai perdendo mercado, e aí você some de repente. Então, nesse sentido, eu acho que não investir, ficar esperando, pode ser fatal. Agora, claro, tem que saber esse mix, né? Hardware, computadores ou máquinas ou o que for, com treinamentos, né? Eu acho que é como se fosse uma multiplicação, né? Se você tiver muito de uma, do outro é zero, o valor fica zero. Então, você precisa ter um valor médio dos dois e alto para que potencialize o resultado. Sim. Aproveitando a pergunta, Sami, essa vale $1 milhão, hein? Dá para apostar algum cenário cambial aí no médio prazo? Câmbio é a coisa mais difícil que tem, né? A gente vê muito movimento especulativo, câmbio é a coisa que os economistas mais erram. O que eu posso dizer é que o pessoal está prevendo por volta de R$5 o dólar no final do ano. Eu não tenho modelo, não tenho estimativa, isso são estimativas dos meus pares, colegas economistas. Legal. Eu já estava esperando uma resposta com o valor final já para eu comprar ou vender. A gente chega lá. A gente está quase aqui no final do nosso evento, e até para respeitar o tempo de todo mundo, eu vou pedir para cada um aqui fazer uma tipo aí de considerações finais, né? Só para a gente conseguir fechar e respeitar o tempo de todo mundo. Bom, começar por mim mesmo, né? Eu acho que esse cenário trouxe diversos desafios para todo mundo. Então, não só do ponto de vista econômico, então tem muita gente perdendo renda, né? Ficando sem emprego, como do ponto de vista social. A gente acaba criando mais e mais diferenças econômicas ali entre as classes, né? E acho que esse cenário não é algo que vai ficar aí pelo menos na nossa rotina, na nossa mente por muito tempo. Por outro lado, eu acho que algumas coisas acabam sendo talvez não benéficas, mas nesse forceps aí que a gente tem vivido, acabam trazendo alguns pontos interessantes para nossa vida, como é o caso do que a gente comentou de home office. A minha esposa, por exemplo, ela tinha zero possibilidade de trabalhar em casa, apesar de ser uma função administrativa. E a empresa dela, que não é uma empresa pequena, não tinha um padrão ali de fazer home office, e eles mesmos viram que isso funcionou até muito melhor do que eles estavam esperando. Acho que dá a diversas barreiras ali para serem vencidas, como a questão justamente de disponibilizar o equipamento certo para a pessoa certa, de ter a tecnologia certa na mão de quem precisa, a questão de segurança que a gente disse, mas isso deve trazer aí mudanças radicais e algumas delas ali, acho que para sempre nas nossas vidas. Então, eu tinha comentado lá de trabalhar com meu filho no colo, deve se tornar aí o que a gente disse de novo normal, né? O que você acha, Vini? O que você tem para fechar com a gente aqui? Diego, esse ponto que você comentou de soluções certas para as pessoas certas, acho que é um dos pontos que a HP ela se embasa há muito tempo já, e criar experiências que principalmente conectem essa vida pessoal com a vida profissional, né, como eu disse lá no começo, são coisas importantes, né? Quando a gente vê a história do mundo, a gente nunca passou por alguma coisa parecida, é a primeira vez aí, então a gente não tem histórico, né, não sabe como todas as decisões foram tomadas agora, mas com certeza o que a gente sabe é que em todo momento de grande crise
foi quando a sociedade se reinventou, né? Então, tudo isso é uma oportunidade para a gente repensar, reanalisar, ver onde a gente estava talvez desperdiçando recursos e que tipos de ferramentas a gente pode trazer para o nosso dia a dia para melhorar a nossa vida, a nossa produtividade, nosso conforto e entregar aí o que a gente precisa para o desenvolvimento da nossa vida, né? Então, acho que como HP, e aí falando do nosso time, a gente tem soluções. O nosso time está preparado, além da gente poder colaborar aí com as empresas que precisarem de alguma orientação. Nosso time de vendas também está aí todo engajado em tentar fazer com que esse momento de transformação seja o mais rápido e o melhor possível aí para todos. Bacana. Rafa, quer dar seus comentários? Acho que, complementando o que o Vinícius comentou, muito num cenário de adversidade, a gente encontrar oportunidades. Isso parece meio batido, mas a gente tem que se esforçar muito mais para conseguir se destacar, se diferenciar e superar algumas barreiras nesse momento, né? A gente aqui teve um pouquinho de tempo para bater um papo sobre isso, eu espero que tenha dado alguma sugestão para vocês também para enfrentar esse momento, e a Microsoft tem inúmeras ferramentas para te auxiliar nesse momento também. Então, se você ainda não utiliza, se a sua empresa ainda não tem, busque um parceiro Microsoft ou busque as soluções para te auxiliar nesse momento também. Obrigada pela atenção de vocês. Legal. E aí, para fechar, Sami, você que é o nosso convidado especialista, primeiramente agradecer o seu tempo. Riquíssima a discussão aqui. Acho que tem bastante oportunidade no Brasil. Então, esse ponto que você comentou da nossa produtividade ser muito baixa deve ser algo que a gente deve tomar em conta sempre. Então, a gente mesmo, como é que a gente consegue traduzir isso dentro das nossas empresas, né, do nosso dia a dia. Então, obrigado por esse bate-papo. E aí, só que você complementasse aí com seus comentários para a gente. Olha, quero agradecer muito a HP, acho que agradecer a todos que acompanharam, espero que tenham gostado, acho que foram boas reflexões, espero aí voltar com notícias melhores sobre a economia, sobre os negócios e que aumentemos nossa produtividade. Tchau, tchau. Com certeza. Pessoal, uma última informação, esse webinar fica disponível para replay no mesmo link. Então, a partir de amanhã, quem quiser rever, vai estar disponível. Só acessar o mesmo link. E eu queria agradecer cada um de vocês aí que acompanhou essa hora com a gente. Obrigado por esse momento. E até mais, pessoal. Obrigado, em nome da HP. Abraço. Obrigado, bom dia. Bom dia.